Fala moçada, Ricardinho Bill aqui na área. Galera, bem rapidinho, vamos relembrar as características gerais das briófitas, conhecidos também como musgos. Meu povo, essas são as plantas mais primitivas que nós temos no planeta. Falta-lhes praticamente tudo que a gente conhece dentro de um vegetal. Elas não têm raiz, caule e folha, faltam-lhes fruto, flores e semente. Meu povo, a única coisa que eu posso afirmar que verdadeiramente ela tem é uma estrutura de pequeno porte. Essas plantas são muito diminutas, elas têm em torno de 2 centímetros, variam um pouquinho. E o que limita esse pequeno tamanho nas briófitas é justamente a ausência dos vasos condutores de seiva. Não tem xilema, não tem floema, o transporte dos metabólitos acaba ocorrendo por difusão simples. Uma outra característica importante da gente comentar é o fato dessas plantas serem restritas a ambientes úmidos. Igual aos anfíbios, elas vivem em ambientes com elevada umidade e são conhecidas como higrobiontes, tá? As pteridófitas também dependem de umidade, mas um pouquinho menos do que as briófitas. São classificadas, galera, como criptógamas, ou seja, elas não têm um órgão sexual bem desenvolvido. Elas não apresentam, por exemplo, as flores das angiospermas ou os estróbilos das gimnospermas. Não tem. O que essa planta lança para o meio externo são esporos. Esses esporos germinam, originam gametófitos que podem ter sexos diferentes, são fases de vida dessa planta haploide, e o fato é, galera, que quando chove, na dependência de água, o gameta do gametófito masculino se desloca, fecunda o gametófito feminino, e sobre o gametófito feminino nasce uma haste diploide conhecida como esporófito. O esporófito, esse sim, é responsável pela produção dos esporos, a gente tem uma meiose para produzir os esporos, e aí vem uma característica que eu quero que vocês não esqueçam. Em todas as plantas, a meiose ocorre para produzir esporos, é uma meiose espórica. Os gametas, mesmo sendo haploides, eles são produzidos por mitose. Isso é uma característica de vegetal. Mitose na produção de gametas e meiose na produção de esporos. E aí é mais ou menos por aí. Então não esqueçam, avasculares, tem pequeno porte, depende muito de umidade, são criptógamas, apresentam um ciclo reprodutivo com 2 fases de vida. Uma gametofítica, que é a fase duradoura, a mais importante para essa briófita, que é a haploide, e uma esporofítica, que é a diploide. Na evolução dos vegetais, a gente teve uma redução do gametófito. Como a briófita ainda é o primeiro grupo mais primitivo que a gente tem, o gametófito neste grupo é uma fase duradoura, uma fase dominante. Aliás, isso é uma característica exclusiva, tá? 2 características exclusivas de briófita são avasculares e tem gametófito duradouro, como fase mais longa e mais importante. Bora para o ciclo bem rapidinho, minha galera? Então vamos para o ciclo reprodutivo dos musgos, das briófitas, e aí eu já mostro para vocês que ela tem 2 fases de vida. A esporofítica diploide, que vive sobre o gametófito haploide, inclusive o esporófito, nesse caso, é temporário e dependente nutricionalmente do gametófito. Numa região anterior, que é como se fosse uma cápsula, eu vou ter exatamente os esporângios, são células que por meiose produzem esporos. Lançam os esporos no ambiente, começa a germinar, originar novas plantas, novos gametófitos. Um gametófito masculino, que tem os anterídeos e no interior os gametas, que são os anterozoides, e um gametófito feminino, que tem o arquegônio, no seu interior o gameta feminino, que é a oosfera. Apenas quando chover e alagar esse solo, os anterozoides serão encorajados a nadar e encontrar o gameta feminino. Eu vou fecundar, formar o zigoto diploide, que por mitose vai germinar, originando um novo esporófito sobre a planta feminina. Minha galera, eu acho que vocês entenderam briófitas, tá certo? Então o nosso grupo mais primitivo que nós temos ainda traz algumas características oriundas das algas. A gente não pode esquecer que elas também são classificadas como talófitas, elas não têm raiz, caule e folha, não têm vasos condutores, então o corpo é praticamente um talo e elas não têm uma diferenciação tecidual muito significativa. Se você quiser um material com todas essas características listadas e ainda algumas questões que isso já caiu no Enem, é só você seguir o meu grupo do Telegram.
O grupo do Telegram é esse aqui de baixo, é só clicar, você vai fazer parte gratuitamente dele. Um beijão para vocês, FOY fui, valeu!